Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python. Até o momento, seguindo a série de vídeos que a gente trata banco de dados aqui em Python, a gente já criou o banco de dados, criamos a nossa tabela e criamos uma classe de conexão. Essa classe implementa dois métodos, um para abrir a conexão e outro para fechar a conexão. Se você está perdido e caiu aqui de paraquedas, volta umas aulas na playlist, que lá eu mostro tudo, como criar o banco de dados, como criar a nossa tabela e como criar essa classe de conexão com esses métodos até nesse momento. E se você não tem o MySQL instalado, na primeira aula do curso de banco de dados, eu mostro como instalar e configurar o MySQL e o MySQL Workbench, para a gente trabalhar aqui com banco de dados no curso de Python. Lembrando que essa rotina de abrir uma conexão, inserir os dados e fechar uma conexão vai ser a mesma que a gente vai usar no curso de Flask, que está perto de começar aqui no canal. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e bora pro vídeo. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco mais aqui no nosso GRUD em Python. Eu estou com o arquivo da aula passada, e para quem não está acompanhando, volta umas aulas aí, porque lá a gente criou o banco, criou a tabela, criou a conexão, falou sobre variáveis de ambiente, tudo passo a passo, linha a linha, para não ficar perdido aqui nessa aula. Essa classe Database Connection, no construtor, eu passo os dados da minha conexão e tenho dois métodos, Connect, que se conecta ao banco, e Close, que fecha essa conexão com o banco de dados. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma outra classe que vai ter os métodos de interação com o banco de dados. Eu vou criar uma outra classe e essa classe que vai possuir os métodos create para criar o dado no banco, delete para deletar o dado no banco, update para atualizar esse dado do banco e vai fazer toda a minha interação com o banco de dados. Então uma classe abre a conexão, faz a conexão com o banco de dados e outra trabalha com esse banco de dados. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Que eu vou chamar de GRUD. Vou colocar só esse C maiúsculo aqui para ficar mais interessante. Dois pontos e vou começar a trabalhar com os meus métodos. Vou trazer isso aqui para baixo para não confundir a gente. Vou começar aqui a criar os meus métodos para trabalhar com o meu banco de dados. Então, esse GRUD aqui, primeiro eu preciso criar um construtor para ele. Então def, dois underlines, init, dois underlines, abre e fecha parênteses, e eu preciso passar aqui o meu self. Para que essa classe consiga trabalhar com o banco de dados, ela vai receber um objeto da nossa conexão, do nosso Database Connection. Então eu vou instanciar um objeto dessa classe de conexão e vou passar aqui para o meu CRUD. Então, eu vou chamar esse atributo que vai receber esse objeto de db underline connect connection. Então eu sei que quando eu instanciar um objeto da classe CRUD, eu vou passar para ele um objeto da classe de conexão para me fazer a interação. Vamos entender isso. Vou colocar dois pontos aqui e eu vou dizer que o self, agora eu vou passar ponto dbConnection, Ctrl C, Ctrl V, eu vou criar o atributo dbConnection e dizer que ele vai ser igual a dbConnection. Então, esse primeiro dbConnection aqui, ó, o self, eu estou me referindo a uma instância da minha classe. E esse segundo dbConnection, eu estou me referindo ao que eu vou receber como parâmetro aqui do meu construtor. Beleza. Aqui eu vou passar, vou vir para a linha de baixo, vou sair da função, ó, voltei para o meu alinhamento ali. Vou criar aqui também uma função que eu vou chamar de create. Create, que é quem vai criar o dado no banco de dados. Esse create tem que receber os dados do meu funcionário, no caso aqui, e é ele que vai adicionar os dados desse funcionário no banco de dados. Então eu preciso passar aqui o self e quais dados que eu vou inserir no meu banco de dados. O nome, o cargo e o salário.
esse método create aqui, que vai ser responsável por adicionar o dado. Ele vai usar a conexão que a gente recebeu como parâmetro aqui no construtor da minha classe Grude. Vamos entender isso aqui. Aqui eu vou usar um try-catch. Lembra quando eu falei que a gente usar try-catch muito em conexão com o banco de dados? Porque a conexão pode retornar um erro? Está na hora de colocar em prática o que a gente aprendeu lá. E vou criar um SQL. No curso de banco de dados a gente aprendeu a criar as queries. Está na hora de usar aqui. Entre aspas duplas, e eu vou começar a montar a query que vai rodar no meu banco de dados. E como eu vou inserir dados, eu vou dizer que eu vou rodar no meu banco de dados insert, maiúsculo aqui, ó, insert into, estou montando a minha query. Qual tabela que eu tenho lá no meu banco de dados? Funcionários. Abro e fecho parênteses e vou passar aqui nome, vírgula, cargo, vírgula, salário. Essa função não recebe nome, cargo e salário, é isso que eu estou passando aqui para o meu insert, ó, nome, cargo e salário. E aqui, o que eu vou fazer? Para concatenar isso, eu vou chamar values. E para esse values aqui, eu vou passar os indicativos do que eu estou adicionando no meu banco de dados, os valores. Nesse caso aqui, eu vou passar porcentagem S, vírgula, porcentagem S, vírgula, porcentagem S. Por que isso? Porque ele vai pegar os dados aqui do meu parâmetro, nome, cargo e salário, e vai adicionar aqui, ó, em nome, cargo e salário. E quando eu passo esse porcentagem S aqui, eu estou referenciando a esse nome, cargo e salário que eu estou recebendo como parâmetro. A gente vai ver isso em outras funções. Mas, basicamente, é simplesmente isso. Eu estou dando um indicador para minha query, onde estão e quais são as variáveis, né, que eu vou receber aqui, os parâmetros, que eu vou inserir no banco de dados. Ele vai só substituir isso aqui pelo values. Beleza. Vamos quebrar a linha e vamos continuar com essa brincadeira. Aqui eu vou passar o meu values. O que é o meu values aqui? O meu values vão ser os valores que eu tenho aqui, ó, nome, cargo e salário. Ctrl C, Ctrl V, simplesmente isso. Estou pegando o meu values e passando, aqui eu tenho igual. Estou pegando o meu values e passando ele aqui, indicando quais que são os meus valores. E presta atenção que aqui, ó, eu tenho nome, cargo e salário numa ordem. Quando eu passo no values, eu passo na mesma ordem, nome, cargo e salário. E isso vai ser referenciado na minha query. Beleza. Agora eu preciso da minha conexão. Minha conexão está onde? Minha conexão está em self.dbConnection. Vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Essa é a minha conexão. Eu não disse que a gente usar o cursor. Eu criei aqui o cursor, ó. O cursor para a gente rodar uma query no banco, a gente vai usar ele agora. Então, o meu dbConnection, ele está vindo aqui, ó, do meu dbConnection, do parâmetro que eu recebo. E esse parâmetro é uma instância da classe dbConnection. Então, eu tenho nesse dbConnection o meu cursor. O cursor está aqui. Eu vou pegar ele aqui agora na minha classe Grude. Então, aqui eu vou chamar um cursor ponto execute. E execute o quê? Ele vai executar a nossa query. Cursor. Beleza, cursor.
ele vai executar o que? A nossa query. Então eu vou passar para ele aqui o SQL, que é a nossa query, e a nossa query vai usar os valores. Vou passar aqui também os valores. Ele vai fazer essa substituição aqui pelo meu values. E com isso eu tenho o meu insert. Beleza, vamos quebrar a linha aqui. Então eu estou executando uma query no meu banco de dados. Eu preciso da garantia que essa query funcione, que essa query rode no meu banco de dados. Eu preciso desse retorno. Então eu vou chamar aqui um self.dbConnection .connection. Eu vou até dar um Ctrl V aqui, ó, e apagar só o DB aqui, ó. Pronto, connection. Commit. Dessa forma. Esse connection commit, ele vai me retornar se a query realmente rodou no banco, se teve algum problema aí, eu vou ter isso aqui nesse connection commit. Ele vai ser a minha garantia. Vou rodar aqui um print para a gente ver que o usuário foi adicionado no banco. Vou colocar aqui um F do F-string, né? Para a gente poder concatenar ali. E vou dizer que funcionário, vou passar aqui também o nome para a gente ter o retorno desse nome de funcionário aqui, ó. Adicionado. Com sucesso. Beleza, então isso tudo deu certinho, eu tenho agora meu funcionário adicionado no banco de dados. Preciso tratar agora as except. E aqui eu vou pegar o meu error. Porque caso eu tenha um erro, eu preciso disparar uma exceção. As aqui não tem esse else, except. E aqui eu vou colocar um e. Esse é quem vai ter o erro. Eu acho que a gente até usou, isso aqui já, ó, na conexão, ó. A lógica é a mesma. Então, se eu tenho uma exceção, eu vou chamar um print aqui. Um print. Vou usar também o meu f string. E vou dizer que erro ao adicionar funcionário. Dois pontos, e aqui eu vou querer o meu erro, que vai estar aqui no meu E. Aqui também eu vou rodar um self.dbConnection .connection e vou rodar aqui um comandinho chamado rollback. Opa, coloquei tudo junto aqui, separado, ó. Connection .rollback. O que esse rollback faz? Se eu tenho algum erro naquela interação com o banco de dados, ele vai desfazer aquela interação. Então eu não corre o risco de eu adicionar um dado errado ou quebrar o meu banco de dados, né? Adicionar um dado errado lá, vai faltar um campo, não ficou legal. Então, se não funcionou belezinha, ele vai reverter essa alteração no meu banco de dados. E está pronta aqui a nossa classe que vai fazer a criação de um dado no meu banco de dados. Vamos usar ela aqui agora. Vamos trazer isso aqui para cima, para a gente ter uma visão interessante disso aqui. Agora eu tenho duas classes, uma que é dbConnection, que vai cuidar da minha conexão, e outra que é Gruge, que vai receber uma conexão e vai adicionar um dado no banco de dados. Aqui agora eu vou abrir uma conexão, então eu já tenho aqui o método para abrir essa conexão, que é o nosso dbConnection.
e vou aqui criar uma instância da minha classe Grood, que é a classe que adiciona os funcionários lá no meu banco de dados. Eu vou chamar de Grood mesmo e vou dizer que ela é igual a o meu Grood aqui. E ela vai receber uma instância do meu banco de dados. Qual que é a instância do meu banco de dados? É o DB. DB é uma instância, um objeto da classe Database Connection, que é a minha classe de conexão com o banco de dados. Então ele vai receber DB. Aqui, para não ficar Grood, eu vou colocar funcionários Grood. Funcionário underline Grood. Só para esse objeto aqui não ficar com um nome um pouco confuso, talvez aqui. Então, o funcionário Grood é uma instância da minha classe Grood aqui. Por ser uma instância, eu posso usar o método que ele possui, que é o método create. Então, eu vou chamar esse objeto aqui, Ctrl C, Ctrl V, funcionário Grood, ponto create. Deixa eu só conferir o nome aqui. Create, certinho. E eu sei que aqui eu vou passar um nome, um cargo e um salário para ele. Então, eu vou passar aqui o nome aqui, eu vou colocar Júnior. E o cargo, eu vou colocar desenvolvedor. E o salário aqui, eu vou colocar em string, né? Vou colocar R$1.000. Aqui eu vou colocar um ponto, R$1.000. Beleza, então agora eu tenho a minha classe create funcionário, o meu objeto create funcionário, adicionando um funcionário no meu banco de dados. Vamos salvar e vamos rodar essa query aqui. Opa, ver se eu não errei nada. Deixa eu abrir esse console aqui. Olha, não errei nada. Ó. Conexão com o banco de dados estabelecida. Esse primeiro print aqui está vindo da nossa classe aqui, ó. Database Connect. Quando eu conecto, eu mostro aqui o print, ó. Conexão com o banco de dados estabelecida. Funcionário Júnior adicionado com sucesso. Foi quando ele caiu aqui, ó, no Create e eu emiti essa mensagem, ó. Funcionário, nome adicionado com sucesso. E conexão com o banco de dados fechada. Quando eu fecho essa conexão aqui no meu Database Connection, eu também deixo uma mensagem aqui, conexão com o banco de dados fechada. Então eu já tenho esse usuário adicionado no meu banco de dados. Vamos conferir isso? Deixa eu trazer na tela aqui o MySQL Workbench. Deixa eu fechar isso, minimizar o VS Code. Eu estou aqui com o MySQL Workbench aberto. E eu tenho aqui já a minha tabela e o banco que eu criei na aula passada. E eu vou rodar aqui um use empresa, que é o banco de dados que a gente usou para esse curso. Vou rodar essa query. Pronto, estou usando o banco de dados de empresa. Vamos dar um select na nossa tabela. Vamos chamar aqui um select. Vamos trazer todos os campos from funcionários. Ponto e vírgula no final. E para quem não sabe SQL, tem o curso de banco de dados aí no canal. Vamos rodar essa query. E eu tenho aqui, ó, Júnior, desenvolvedor, salário R$1.000. Então, eu já tenho essa interação entre o Python, trazer aqui de volta o VS Code, entre o Python e o meu banco de dados. Vamos inserir mais um dado aqui no meu banco de dados. Vamos chamar aqui uma próxima interação. Vamos dizer que a gente vai adicionar aqui agora o Rafa. Vamos dizer que ele é desenvolvedor sênior. E vamos dizer que o salário dele é R$15.000. Ctrl S para salvar. Vou limpar o meu terminal. Vou rodar o meu código novamente. E ele vai inserir, ó,
Conexão com o banco de dados estabelecida com sucesso. Funcionário Rafa adicionado com sucesso. Conexão com o banco de dados fechada. Se eu volto aqui agora no meu MySQL Workbench, deixa eu minimizar o meu VS Code, e rodo de novo a minha query aqui de selection, eu tenho agora o Rafa aqui adicionado no meu banco de dados. Então, com isso, eu consigo a interação do meu código Python com o meu banco de dados. E a gente fez agora a nossa primeira interação, que é o nosso create, criando um dado no banco de dados usando o Python. Nas próximas aulas a gente vai aprender a atualizar um dado, deletar um dado e fazer todo o GRUD aqui. Lembrando que a gente vai usar isso lá no curso de Flask. Porém, no curso de Flask, esses dados, a gente vai ter uma página HTML lá, com CSS, JavaScript. A gente vai preencher um formulário e salvar esses dados no banco de dados. E também resgatar dados do banco de dados e carregar em uma tabela lá usando HTML, CSS, JavaScript no nosso front-end. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e bora pro próximo vídeo.